Bom dia, pessoal. Esse vídeo que eu vou apresentar para vocês, mas primeiro eu quero apresentar uma prévia falando a respeito desse vídeo que eu vou apresentar para vocês logo em seguida, que ele foi gravado em 2017 e vocês vão ver que a minha condição física ela estava bastante debilitada devido às circunstâncias adversas, emocionais e físicas que estava acontecendo comigo, e aquilo ali me debilitou bastante fisicamente. Mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas que eu não deixei, mesmo passando por todas aquelas circunstâncias adversas, eu não deixei de buscar a face do Senhor, e você há de ver nessa mensagem que o Senhor me deu, e eu vou estar transmitindo para vocês. Então eu quero colocar esse vídeo aqui, que vai ser emendado nesse outro para você assistir e você meditar e trazer para a sua vida nos dias de hoje. Hoje você pode observar que o meu rosto hoje, para a glória de Deus, está bem melhor, minha saúde está bem melhor. De lá para cá, de 2017 para cá, eu passei uma fase bastante difícil, mas o Senhor me concedeu vitória e eu dei a volta por cima, para a glória do Senhor. Mas tudo isso porque buscando a face do Senhor, buscando no socorro bem presente, na hora da angústia, que é o Senhor. E a palavra que eu quero deixar para esse vídeo que eu estou gravando agora, antes de transmitir, de mostrar para você o outro vídeo, se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e a epígrafe diz o seguinte: os desígnios e efeitos das aflições. E diz que as coisas materiais, ou seja, as físicas, elas se contrapõem às espirituais, às invisíveis. E o versículo 16 ele diz o seguinte, que ainda que desfalecemos, ainda que o nosso corpo, mesmo que desfalecemos, ainda que o nosso corpo, nosso corpo exterior, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, o nosso interior, ele se renova a cada dia. E esse vídeo é para poder, essa palavra é para dizer para você que, independente das circunstâncias que você passe, não largue o propósito, porque grande é o propósito, maior ainda do que o nosso propósito e as nossas dificuldades. O Senhor, ele tem um propósito muito maior na nossa vida e através de nossas vidas. E assim como eu venci e estou aqui hoje, de final de novembro, de final de dezembro, em dezembro de 2017, eu passei por aquelas situações e alguns anos demais ainda para frente, 2018 por aí, eu ainda passei ainda, mas o Senhor ele restaurou o meu estado físico e o meu espiritual estava sempre buscando. E o que não deixou eu realmente sucumbir foi a busca incessante pelo Senhor, com muita fome mesmo, com muita vontade mesmo. E os vídeos que eu gravo para você são da minha vida pessoal, ou seja, da minha experiência. Eu não vou transmitir para você aqui uma vida mascarada, como eu estava falando com o meu irmão aqui, o pastor Austin, falando com ele, que é o que está filmando, e falando o seguinte: justamente nós não vivemos uma vida mascarada, nós transmitimos para as pessoas aquilo que nós somos, transmitimos por fora, é o que vem de dentro da gente, ou seja, do nosso cotidiano, da nossa vida. Então esse vídeo aí que vai ser transmitido logo em seguida é para você meditar e ver a diferença, que Deus ele vai te dar mensagem, ele quer te usar, porque ele tem um grande propósito na tua vida, independente das circunstâncias que você esteja passando, física, psicológica, ou até mesmo perseguição espiritual, mas o Senhor, ele tem um propósito na tua vida, na face da terra. Acompanhe esse vídeo que vai a seguir, em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos com um bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer para todos que o Senhor ele é o único Deus e que nós devemos ter, assim como Israel, a promessa de Deus, que Deus falou para Israel, que ele devia temer, ter confiança unicamente nele e saber que Deus ele não faz nada sem propósito, para tudo ele tem um propósito nessa terra. E Isaías 41, versículo 10, versículo 14, melhor dizendo: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Glória Amém? a Deus. Então o que acontece? É uma palavra que ela tem falado ao nosso coração, porque falando a respeito de confiança. E no mundo de hoje, como nós vivemos, principalmente nesse final de ano de 2017,
As pessoas elas têm tido muito pouca confiança no Senhor e muitos têm desistido, muitos têm parado pelo caminho realmente, não têm ido até o final, não têm obedecido aquilo que Deus falou para Daniel, tu porém vai até o fim. E muitas pessoas têm desistido e parado da sua caminhada de caminhar para a presença do Senhor, porque independente das circunstâncias que nós passamos na face da terra, aconteça o que aconteceu, o nosso propósito tem que ser adorar o Senhor e continuar fazendo a obra dele e não parar de forma alguma, independente das circunstâncias. E saber que Deus ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E Deus, quando ele fala para Israel, não tema o vermezinho, chamando ele de vermezinho, é porque, segundo a tradição bíblica, diz que existia um vermezinho que dava numa planta, e esse vermezinho, ele com o esmagamento dele, que trazia a cor que era misturado, né, no líquido, com o esmagamento dele que era tirada a cor vermelha. Porque sabemos que até desde aquela época, e também os índios também, como hoje eles usam o urucum para poder fazer uma coloração para as pinturas e para os panos deles também, naquela época era da mesma forma para o tingimento. E havia um propósito no esmagamento daqueles bichinhos, daqueles vermezinhos. Por isso que Deus trata Israel como um vermezinho, porque, aleluia, existia um propósito naquele esmagamento, e existia um propósito para Israel na face da terra. Deus, quando elegeu Israel para ser seu povo, para poder, assim, no caso, porque Deus queria trazer o Messias por meio do povo de Israel. Havia um propósito para o sofrimento de Israel, havia um propósito para as perseguições que Israel passava, e nós também, hoje em dia, também não é diferente não. Há um propósito para a vida de cada um de nós, o nosso sofrimento, o seu sofrimento, as suas dificuldades que você passa não é em vão não. O local que Deus te colocou, o lar que Deus te colocou, o trabalho que Deus te colocou, o colégio que Deus te colocou, a igreja com qual você congrega, louvado seja Deus, há um propósito aí na sua vida. E o que acontecer na sua vida, Deus ele tem um propósito na tua vida, um propósito específico. Então a palavra que eu quero trazer para você na manhã desse dia é que você não venha desperdiçar o propósito que Deus colocou na tua vida, porque ele tem apostado em você. Ele, assim como ele fez com Jó, ele faz contigo também, Aleluia. Ele faz comigo também. Independente do sofrimento, não temas, porque o teu Redentor, aquele que vai te redimir, que vai te resgatar, e que naquele grande dia vai falar assim, olha, não temas, e fala, vinde benditos de meu Pai, possuir no reino do Senhor tudo aquilo que tem te deixado como herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vá nadar e morrer na praia, não. Não vá ficar com visão de galinha, somente olhando para a terra lá. Não vai esquecer do propósito que Deus te colocou na face da terra, que é adorar o Senhor na beleza da santidade dele. Porque foi para isso que ele te criou, foi para isso que ele te formou, que ele te colocou na face dessa terra. Porque se você ficar apegado a este mundo, você vai nadar e morrer na praia. Verdade. Mas agora, se você começar a olhar, colocar o teu coração, o teu tesouro, se ele estiver no céu, pode ter certeza que você não vai nadar e não morrer na praia. Você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, sim. Porque o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu por mim, ele venceu por você. Independente das circunstâncias, das dores que você sinta, pelas dificuldades que você passa, pelas perseguições que você passa, seja dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do seu local onde você convive, seja até mesmo dentro da igreja. As perseguições por pessoas que se dizem cristãos, mas cristãos não são crentes, porque crente todo mundo crê. Mas agora ser cristão significa ser seguidor de Cristo. Aleluia. Passar pela dificuldade, sofrer, mas perseverar, persistir e não desistir do propósito do Senhor. Descubra o propósito que Deus tem na tua vida, desperta o dom que há em você, abre o teu coração, deixa Deus falar, Senhor, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te instruir, deixa Deus ele fazer aquilo que ele tem que fazer contigo na face da terra, para que você possa combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Para que você não venha desistir da sua caminhada, porque Deus tem um propósito com você. Se com os vermezinhos que despertava aquele que fazia com que viesse aquela cor, a cor vermelha, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ele tinha um propósito, o próprio Deus ele fala no Salmo 150, que tudo que tem fôlego louva o Senhor, e essa forma era a forma com que os vermezinhos glorificavam a Deus.
E até os animais que nos servem de alimento estão glorificando a Deus. Quanto ao mais nós, seres humanos, que temos espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito, somos um ser, no caso também, que temos a nossa parte divina. Os animais que só têm alma comum e não têm espírito, eles adoram a Deus. Imagine nós, que fomos colocados como uma responsabilidade. Deus não permitiu a pregação da palavra, principalmente aos anjos. Deu para mim, deu para você. Então temos que fazer a nossa parte. Tem um propósito para Deus na tua vida. Não desista do propósito do Senhor. Olhe, desperta nesse final de ano. Porque muitas das vezes estamos com visão de galinha, olhando somente para o chão, somente para a terra. Estamos ligados muito à terra, esquecendo do céu. Então vamos ter visão de águia. Vamos fazer como o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você tem lembrado daquilo que Deus tem feito na tua vida? Porque muitas das vezes lembramos somente do hoje, mas esquecemos também do que Deus já fez na nossa vida e das promessas que Ele tem na nossa vida para o futuro também. Vamos lembrar disso, vamos despertar para isso. Independente das circunstâncias que estamos passando hoje, nós conseguimos chegar até o dia de hoje. E vamos continuar se nós não desistirmos e lembrarmos que Deus tem um propósito para nossas vidas. Que assim como ele olhava para os vermezinhos e ele chamou Israel, ele sabia, ele tinha um propósito com Israel, ele tem um propósito com Israel. E nós sabemos que nós não podemos desistir, porque Deus não parou o propósito dele. É a promessa de Deus na vida do povo de Israel, daqueles que estão desterrados, que estão afastados, mas Deus vai juntar eles um dia. E a promessa dele há de se cumprir ainda. Então aquilo que Deus tem na tua vida, na face da terra, vai se cumprir ainda. Não desista do propósito que Deus tem na tua vida. Continua, persevera. Não fica desleixando, largando, negligenciando o propósito que Deus tem na tua vida, não. Porque muitas pessoas estão jogando fora os propósitos que Deus tem. Deus coloca pessoas para abençoar e muitas das vezes nós negligenciamos. Coloca pastores para nos abençoar, para estender as mãos sobre nossas vidas. Coloca pessoas para nos instruir e nós estamos largando. Estamos esquecendo que muitas das vezes Deus coloca anjos para poder estar do nosso lado, melhor dizendo, e às vezes a gente não tem visão por causa está com a nossa vista turva. Por falta da visão espiritual, por causa da visão de águia, estamos com visão de galinha, olhando somente para a terra, olhando somente para o hoje, o presente, e nos lamentando pelas coisas que passamos no passado difícil, esquecendo que se chegamos até o dia de hoje, foi porque Deus nos sustentou. Então temos que confiar no Senhor e perseverar, não desista, não esqueça que Deus tem um propósito, não temas. Porque o Senhor, Ele é o nosso Redentor, é Ele que nos redime, é Ele que vai te dar um 2000 e terminar esse 2017, e vai te dar um início de 2018, e vai te fazer com que você venha cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Não olhe somente para a terra, olhe para o céu, olhe para o Senhor, o único autor e consumador da nossa fé. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar, porque Ele é Deus, e fora dEle não há salvação, não há livramento, não há vitória. Amém? Que Deus venha continuar. Possa não, porque muita gente fala que Deus possa te abençoar. Ele pode, que Ele venha continuar te abençoar.